Ohayô Podcast. Ohayô, minasan! Como vocês estão? Aqui mais um episódio do Ohayô Podcast. Aqui quem fala não é o DJ Santiago, DJ apresentador de eventos de anime, mas hoje aqui quem está apresentando são as meninas, porque hoje nós vamos falar sobre esse incrível tema. Tá chegando. É que alguém abriu o link da Twitch junto. Aí tá saindo áudio. Deixa eu ver isso aqui. Não, aqui não. Aqui também não. Acho que foi aqui? Foi. Acho que foi da Anne, foi. Ué. Não, tá zoado. Estranho. Deixa eu mutar o microfone. Oi. Não. Eu, hein? Vou sair do WhatsApp por via das dúvidas. Alguém aí tá aberto? Não, só tô com ao aberto. O meu microfone continua. Deixa eu botar pra você sair. Acho que é o dela. É tu mesmo. Tá dando algum problema aí. antes estava normal. Tem como sair e entrar de novo? É porque minha voz Pode. Vai nessa. Problemas técnicos como Como sempre, não é um problema. Quando não é o meu gato tombando a live, passando lá da transmissão, acontece. Depois eu começo de novo, Santiago? Isso, faz a abertura toda de novo. Tá, tudo bem, beleza. Beleza. Erros técnicos acontecem de boas. Foi? Foi. Aí, agora sim. Foi. Uma boa noite para quem está assistindo a gente aí já agora. Comenta aí qualquer coisa para a gente saber quem é você. E vamos começar de novo o nosso programa polêmico de hoje. Vai lá, Amanda. Vamos começar de novo, então. Ohayô, minasan! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu não sou o DJ Santiago, DJ apresentador de eventos de anime, porque hoje o episódio foi dominado pelas meninas. Hoje nós falaremos sobre esse tema tão querido, tão amado e tão odiado por todos, que é o yaoi. E eu estou aqui com... A Anne, A gente costuma fazer na ordem dos quadradinhos. vai. Então, a Soraya vai primeiro. E aí, gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Sossô e hoje nós vamos entrar no mundo das fujoshis. Vamos falar sobre yaoi, os pontos positivos, pontos negativos, por que tanto ódio, porque a sociedade não aceita, etc. Então, fiquem com a gente até o final e nos curtam nas redes sociais. Pode ir? Uhum. Oi, gente, aqui quem fala é a Anne, né? Eu fui convidada hoje por eles para poder participar desse podcast e a gente falar um pouquinho sobre a Oi. Para quem está na live hoje, eu estou caracterizada de Uenoyama, de Given, exatamente para poder conversar com vocês. E vocês já me conhecem, eu sou a Amanda Marelli e não é porque eu gosto de alguma coisa que isso quer dizer que eu não vou falar muito mal sobre ela. Então, vamos agora começar o nosso programa. Vamos começar, então, pelo o que é o yaoi, de onde ele surgiu e por que ele ficou conhecido por tantos males desse gênero, né? E por que quando otakus costumam ver uma menina que gosta de yaoi, eles falam que ela está estragando o anime favorito deles. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Ok, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho sobre a origem, então. O yaoi ele começou teoricamente como uma sátira por volta dos anos 70, 60, lá no Japão. E depois de ter começado como uma sátira em si... Deu eco. Tá me ouvindo aí? Estamos ouvindo.
Ah, tá, voltei. É porque eu acabei clicando no negócio errado aqui, que eu tava vendo o chat. Tá. Vai lá, pode voltar. Ok. Depois de ter começado como uma sátira em si, ele passou a ser muito conhecido através dos doujinshis, porque começou a ter um evento no Japão, onde era liberado fanart, fanservice e afins de desenhos e filmes e qualquer coisa da cultura otaku, da cultura weeb. E foi aí que o yaoi começou a ganhar força em si, e inclusive ganhou esse título de yaoi, né? Que significa sem clímax, sem objetivo e sem sentido, exatamente porque os doujinshis e as fanservices eram mais focadas na relação entre os dois meninos, tipo, mais voltado para o sexual em si, do que o desenvolvimento romântico, em dizendo assim. E a primeira obra mesmo lançada de yaoi foi em 1975, se eu não me engano, que aí, inclusive, a autora fez uma sátira com a palavra yaoi, né, utilizando ela mesma de título. E é interessante a gente pensar que o yaoi ficou considerado desse jeito, né? Porque essas meninas que faziam doujins, elas geralmente eram iniciantes. Esses eram os primeiros trabalhos dela e era algo para autores iniciantes que não tinham passado por todo um processo burocrático das editoras poderem mostrar os seus trabalhos para outras autoras iniciantes. O nome desse evento, que a Ana citou, é o Comic Market, que é onde elas faziam essa troca dessas doujins, que são mangás, geralmente yaois. E esse termo, yaoi, ele foi criado justamente para diminuir esse trabalho dessas autoras, que eram sempre coisas, né, de iniciante, que elas então não sabiam fazer alguma história muito mais complexa do que se espera de um mangá, de um profissional. E uma curiosidade também foi que, graças ao yaoi, é que veio o conhecido Shonen Ai. Isso no programa que eu vou falar daqui a pouquinho, um programa que começou em 1978 como mangá e que até hoje existe esse mangá. Inclusive, é o mangá mais longo do Japão já produzido e que até hoje está sendo impresso e feito novas histórias. Apesar de termos apenas um anime com 49 episódios, o segundo anime, que é uma sátira de Jornada ao Oeste com 26 episódios, um filme de 52 minutos e também um musical. E já eu vou contar a vocês que yaoi é esse, que na verdade tá mais para Shonen Ai e que é o meu favorito de todo mundo. Aí a gente entra numa coisa também que é importante dizer, tipo, da diferença do termo yaoi em si para o Shonen Ai e o BL, que eu acho que é uma coisa importante da gente começar também. O Shonen Ai é um termo utilizado para o yaoi em si que tem mais foco romântico. Não tem cena explícita de amor ou qualquer coisa do envolvendo sexual. É mais voltado para o romance entre os dois garotos. E o BL, atualmente, é o termo mais utilizado no Oriente, né, para poder descrever o yaoi. Por quê? Exatamente por ter esse sentido de sem clímax, objetivo e sem sentido, hoje em dia isso não estava casando com as histórias. Por exemplo, o Given. Cara, Given tem clímax, Given tem sentido, Given tem tudo. Então, não faz sentido ele tomar o título de yaoi no japonês. Então, o fandom de lá, né, as Fujoshis, que inclusive a gente vai explicar daqui a pouco, o termo e o nascimento desse termo, começou a ser chamado de Boys Love, ou BL. Vamos então falar mais um pouco desses termos que a gente vai falar tanto aqui ao longo desse episódio. Eu acho que seria legal a gente começar falando pelos mais básicos que toda Fujoshi aprende logo nos primeiros animes yaoi que assiste, que são o que é Semi e Uki. Ah, sim. Professora, posso fazer uma pergunta? Vai nessa. Olá, pessoal, eu sou o DJ Santiago, eu vim aqui só de intrusão, porque eu sou ouvinte nesse episódio. Vem cá, uma pessoa aí qualquer, que esteja interessada em começar a... Cara, vamos assistir um yaoi para ver como é que é. O que vocês recomendam para a pessoa iniciar? Algo que não choque muito, sei lá. Vocês que são as especialistas, diz aí para mim. Atualmente, o que eu mais recomendo é o Given. Sim.
E Exato. também o que é muito bom também é o... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome agora. Love Stage. Porque Stage são também é bom. yaois que são fofos, são yaois que têm, teoricamente, um desenvolvimento. Tem uma cômica também, porque, inclusive, a censura do yaoi é um negócio muito engraçado, principalmente em animes, sabe? É mesmo. Mas eu acho importante destacar Given, porque Given, inclusive, atingiu um público que foi muito além do público-alvo dele, com seu lançamento agora em 2018, 2019. Então, é um anime que envolve muita coisa, que fala sobre muita coisa, e que, inclusive, abriu muitas portas pro yaoi. Eu vi muita gente, tipo, se interessando mais sobre o assunto, querendo saber, querendo entender e tudo mais, por causa de Given. Até o meu namorado, que é uma pessoa assim que não gosta de yaoi, ele assistiu comigo e ele verdadeiramente gostou. Ele assistiu até o final comigo e depois assistiu o filme comigo. Então, realmente, Ou será que eu ia não? falar a mesma coisa. Given é um ótimo anime para você começar a assistir. Um outro que a Ana não citou, mas também é um que vale muito a pena, é um filme que se chama Dokyusei, que também é muito lindo. fofo. São sobre dois meninos da escola, então não tem nada assim muito pesado, mas é assim, é aquele clima gostoso de você assistir. Exatamente. Perfeito para Falando iniciar. em filme, eu lembrei de mais um que é o Me Beno Strange, lançou esse ano, inclusive, que, cara, é muito lindo. O traço é lindo, a animação é linda, a construção da história é linda, tudo perfeito. E, tipo, super suave. Exatamente. Porque, olha só, se a gente for passando já para o mundo de hoje em dia, o yaoi não é bem visto. Casais homoafetivos não são bem vistos. Talvez com animes assim fofos, bonitos, mostrando realmente o amor que há entre esses dois garotos, ou do Yuri, né, que é entre duas garotas, talvez para nova geração, as gerações que vão vir, melhore o tipo de pensamento para isso. Porque olha só, o anime, o mangá em si, é um meio de cultura, que todo mundo tem acesso na internet. Então pode abrir olhares para ver aqueles casais de uma outra maneira. Uhum. Tipo, da nova geração tem seguido muito pelo TikTok e, tipo, eu vejo um crescimento de meninas, tipo, hediondo gostando de yaoi, e de muitos meninos também começarem a assistir exatamente por causa da história, sabe? Tipo, sem mexer com sexualidade, sem mexer com nada, nada. Tipo, só por causa da história, só porque vale a pena, sabe? Do mesmo jeito que a gente assiste um shoujo. Tanto que o shounen ai vem do shoujo em si. Então, isso está sendo uma mudança muito importante. Então, cita só para finalizar o nome que cada uma de vocês indicou para o pessoal. Given, Omibe no Strange, Dokyusei e Love Stage. Isso. Então é isso. Você ouvinte aí que está querendo conhecer devagarzinho, ou se já quer meter o pé na jaca e já assistindo de vez, fica a dica desses títulos aí para vocês. Vai lá, Eu já comecei enfiando o pé na jaca, não recomendo. Ai. Mas a gente vai falar mais desses aí um pouco mais para lá do episódio, mais para frente. Exatamente. Vamos então voltar da parte que a gente tinha parado. O que diabos é Semi e Yuki? Numa tradução literal dessas palavras, Semi significa ataque e Uki significa receba. Então, com isso, vocês já têm uma certa ideia, né, sobre o que significa Semi-Uki. Eu vou deixar um pouco para elas falarem um pouco também. Então, o Semi no yaoi, teoricamente, é o ativo, e o Uki no yaoi, teoricamente, é o passivo. O que está acontecendo muito atualmente é que está tendo também os Sekis e os Sukis, que são as pessoas que são, eu ia dizer total flex, sabe? Fazer o troca-troca ali, ó. Desculpa. Mas, gente, vocês têm que falar a linguagem dos nossos ouvintes. Então, se a galera fala eu falo total flex, tá ligado? Então, mano... o Sek é aquele que, tipo, ele prefere ser ativo, mas também pode ser passivo, e o Uki é aquele que prefere ser passivo, mas também pode ser ativo, que eu acho, inclusive, que torna tudo mais interessante dentro do mundo yaoi em si. Vamos falar também sobre outro termo conhecido como ômega
e alfa, E beta. né? E beta, que também tem um beta. Só que o beta mal é visto, Não, né, nos dois em si, nas histórias. Não, sempre tem, sempre tem, sempre tem, sempre tem. Sempre tem, mas a maioria dos principais sempre vai ser o ômega e o alfa. Sim, Com aqueles verdade. clichês. Com aqueles clichês. O ômega começou o cio. Pronto. Já tem um alfa ali perto. Ou esse, a gente já entra no ponto do ômega verse aí, né? Ômega Exato. verse, Exatamente. em tradução, quer dizer que, tipo, não importa se você é homem ou se é mulher ou o que for, você, se for ômega, você pode engravidar de outra pessoa do mesmo sexo que o seu. E se você for alfa, você pode engravidar pessoas que tenham o mesmo sexo que o seu. E Eu a acho que a gente gente tem entra num ponto mais complicado do yaoi de se explicar, calma. sabe? Porque é um ponto mais animalesco em si do que existente, tipo, né? Realidade. Não Mas vai vai ser puxar esse ponto mais agora. Mas tudo tarde. bem, tudo bem. O Omegaverse, ele pega o nosso universo e ele modifica a biologia dos corpos humanos. Ele fala que ao invés de 2 gêneros, existem 4. Você pode ser um homem alfa, você pode ser tá certo. Você pode ser um homem alfa, você pode ser um homem ômega, você pode ser uma mulher alfa e você pode ser uma mulher ômega. E para que usam isso? Para que existe esse Omegaverse no yaoi? Por quê? Porque nesse Omegaverse, os homens, eles são um pouco... Os homens não, as pessoas são um pouco mais animalizadas. Então, as pessoas entram no cio em alguns períodos. No caso, os ômegas entram no cio. E aí as pessoas exalam um cheiro, que os ômegas sempre exalam um cheiro que deixa os alfas loucos e... Ai, meu Deus, isso é muito vergonhoso. É bem vergonhoso. Tipo, é uma parte do yaoi que de vez em quando eu gosto de pegar e colocar assim no cantinho e falar, não existe. Sim, infelizmente, tem muitas histórias que fazem, tipo, sucesso com isso, sabe? E hoje em dia, muita gente está lendo sobre o Omegaverse e tudo mais, porque tem também uma construção de família, sabe? Você vê um casal homoafetivo tendo uma família, tendo a possibilidade de ter uma família. Mas se você queria ver formação de família, a gente... Por que não viu coisa hétero? Eu, como não conheço, pelo que eu estou ouvindo da descrição de vocês, está parecendo como se fosse uma outra vertente do yaoi, só que como se fosse uma ficção científica, né? Isso. Exato. Isso, exatamente. E aí muitas histórias fazem sucesso, tipo, por exemplo, eu trouxe uma, inclusive, que eu ia falar na diferença de estereótipos, que é a unromantic. Eu ia falar do estereótipo de corpo, né? Voltando pro Semi, pro Uki, pro Seki, pro Suki e tudo mais. E eu tô tentando acertar minha franja, eu não tô conseguindo, porque a câmera tá ao contrário. Foi. Eu me perdi. Falando dos corpos. Ok. Uma coisa que era muito característica do yaoi também, do yaoi clássico em si, é que o Uki normalmente tem um corpo mais afeminado, mais sensível, mais, sabe, representando a feminilidade, representando a mulher. E normalmente o Semi é aquele homem de 2 metros de altura, sabe, super musculoso, com uma mão enorme, ou não. O Kaneganai. Exato. E aí tem essa diferença que hoje em dia está sendo quebrada. Sim. Sabe? Sim. E, inclusive, no mangá, que é um romantic, que é Omegaverse, nossa, é quebrado, tipo, num nível. Tipo, o cara mais sério, mais coisado, mais é o Ômega, e o cara mais fofinho e kawaii, e o que for, é o alfa. Mesma coisa ocorre num outro mangá agora, que eu esqueci o nome, mas daqui a pouco eu caço aqui na minha lista, que é o Semi é super, hiper, ultra afeminado, é super bonitinho, porque ele gosta de utilizar roupas mais femininas, e o Uki é um cara que, tipo, usa jaqueta de couro, entendeu? Blusa preta, cabelo arrepiado e mete medo em todo mundo, porque eu sou punk mesmo, sabe? Então são coisas que, tipo, pegam 2 lados, 2 pontos de como você vê a pessoa, como você deixa de ver a pessoa, e separa um pouquinho do público pro pessoal, sabe? Mas é interessante, porque eu particularmente prefiro quando o Uki, ele é sério, ele é meio sombrio às vezes, por isso eu adoro yaoi quando tem elementos sobrenaturais. Que aí o Uki, por exemplo, é um vampiro,
e o Semi é um ser humano normal, tá ligado? Nossa, eu adoro quando isso acontece, porque eu gosto quando o Uki, ele tem essa quebra da personalidade dele nos momentos que ele tá com Exato. esse outro cara. Eu acho isso muito, muito interessante. Mas Exato. aí eu... Vai. Por favor. Não, eu ia mudar um pouquinho. Não, é porque eu ia falar que sai um pouco também do normal, sabe? Do que a gente tá acostumado. Que normalmente, tipo, quando eu comecei, vamos ao Exposed, né? Eu tô com 21 anos. Eu comecei a ler Yaoi aos 13. Eu Vou fazer 22. 12 Tenho quase aqui. 10 anos de Yaoi. 12 aqui. E aí, tipo, na época que eu era mais nova, eu sempre via muito, tipo, Uki afeminado, Semi macho. Nananã. E essa quebra de estereótipo eu acho que tá sendo muito importante também. Sim, com certeza. Mas aí, eu nem tinha colocado isso na pauta, mas eu acho uma coisa interessante da gente falar sobre, que é porque vocês acham que as meninas, ou no caso nós, gostamos de ver esse tipo de relacionamento. Porque às vezes a gente olha uma capa, a gente vê que o Uki ele é bem afeminado, o Semi é bem másculo, e mesmo assim a gente, nossa, o traço é bonito e tal, vou ler. Não importa que o Uki é afeminado e parece uma menina. Por que vocês acham que isso acontece? Por que vocês acham que, se eu quero ver um cara que parece uma menina, por que eu não leio algo com um casal hétero logo, por exemplo? Então, eu tenho uma resposta para isso, mas eu quero ver de vocês primeiro. Vai nessa, Anne. Show. Eu acho que no meu caso, tipo, vamos lá. O shoujo em si, quando você lê, é muito brilho, muita purpurina, muito. Sabe? Porque é normal do shoujo ser assim, é muito, muito menina. E normalmente quando você vê, é escrito por homens. Já o yaoi, ele é escrito de mulheres, na maioria das vezes, para mulheres. Apesar de falar sobre um casal homoafetivo em si, normalmente ele é escrito de mulheres para mulheres. Então, apesar do ser afeminado, do semi não, normalmente a gente vê, porque a gente... Sinceramente, eu julgo o livro pela capa. Então, se eu acho a capa bonitinha, eu falei, é isso, vou ler, vou dar uma chance para a história, entendeu? E aí, se a história for boa, bônus. Se a história for ruim, é isso, a capa era bonita, pelo menos, sabe? O traço era bom e passou. Mas, pra mim, é porque, tipo, como a gente já tá acostumada a ver muita coisa, tipo, muito frufruzinho, muito flores e tudo mais, o yaoi, ele não tem tanto frufru assim, e ele é mais focado no romance em si, no desenvolvimento, apesar de ter os clássicos, né, que depois, daqui a pouco, a gente fala sobre os clássicos do yaoi, mas ele é mais realístico em determinados pontos, principalmente no desenvolvimento da relação dos personagens, sabe? Os personagens têm mais, digamos assim, não é força de vontade, é menos vergonha muitas vezes, sabe? É tipo, eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu quero fazer isso, não fica aquele vou, não vou, eu quero, não quero, ai meu Deus, eu amo ele, mas eu não vou falar. Na maior parte das vezes, óbvio que tem controvérsias e tudo mais, mas eu acho que é menos frufru do que o shoujo. É exatamente por isso que eu gosto do yaoi. Porque, olha só, as mulheres, né, são retratadas como seres pequenos, frágeis. Então, a gente é vista como, se apaixonando por qualquer coisa. No yaoi, não. No yaoi, você vê a relação florescer. Não é aquela coisa direto, assim, apesar de ter um ou outro yaoi, logicamente, que já vai direto. Mas na maioria dos yaois, você vê, tipo, o amor florescer em um dos meninos. Tipo, é o que realmente acontece com a gente. A gente não se apaixona assim do nada. Amor à primeira vista, dificilmente. O amor tem que começar com uma amizade. E aí vai escalando, você vai conhecendo a pessoa melhor. Exatamente esse tipo de sentimento que a maioria dos yaoi traz, que é o sentimento que nós, mulheres, sentimos, mas que na maioria dos mangás colocam a gente como muito afeminado, rosa choque, timidazinha, princesinha. Não, a gente não é isso. Então eu gosto de yaoi por quê? Porque a gente vê o sentimento florescer na maioria dos yaois. A gente vê os dois começando a conversar, se conhecer, até que possivelmente eles vão, né, realmente falar um pro outro que eles se amam. Então,
Pra mim é por isso que eu gosto de yaoi, por causa, na maioria das vezes, da história, de como eles passam a gostar um do outro. E além disso, eu acho muito importante também que o yaoi você vê homens com sentimentos. É, Você vê homem se apaixonando, você vê homem tendo sentimento, você vê homem chorando, você vê, sabe, o que normalmente não é retratado em outros é. animes. Tipo, você Você vê um vê, shonen. Na maioria das vezes você não vai ver um garoto mais sentimental, é difícil. Então, é, tipo, você vê um lado do masculino que não é representado muito normalmente, sabe? Não é representado na sociedade, não é representado no dia a dia. Apesar de ser uma coisa, tipo, fictícia, é uma coisa importante de estar se vendo, porque você vê esse lado também do homem em si. exatamente. O que eu quero trazer é uma visão diferente, que é uma visão de lá mesmo, das japonesas, sobre por que será que a gente gosta de ver relacionamentos entre homens. Mas eu vou primeiro dizer de onde que eu tirei esse conhecimento. Eu fui numa palestra sobre shoujo que teve na UERJ. Curioso, não? Você foi? Muito da hora. Eu também. Tu também foi, meu Deus, que legal! E a gente não se conhecia. A gente não se viu, a gente não se conhecia na época. Putz, grila. Ai, enfim, teve essa palestra e quem deu a palestra foi realmente uma japonesa. E aí tinha a tradução no momento feito pelo pessoal de letras japonês lá da UERJ. E aí, obviamente, em algum momento da palestra, fizeram essa pergunta, né, sobre a Oi. E ela respondeu, mais ou menos, ela respondeu que o que ela acha é que nós temos essa visão, as mulheres querem escrever yaoi, gostam de ler yaoi, porque, por esses motivos, porque mostra sentimentos de homens e todas essas coisas, mas também porque... Ai, como é que foi que ela falou? Nossa senhora, me deu um branco do nada. Peraí que eu vou lembrar. Ela falou tanta coisa que realmente abriu nossos olhos. Deixa eu tentar lembrar. Ah, poxa, lembrei. Foi por causa da sociedade machista japonesa. Que eles colocam na cabeça da mulher que ela sempre tem que se resguardar, ela não pode demonstrar desejo e todas essas coisas, e nada disso é imposto aos homens. Então, de repente, por causa disso, se sente mais confortável quando todas essas coisas acontecem entre homens do que quando tem uma mulher envolvida, de fato. E isso pode também ser uma justificativa de por que surgiu o Omegaverse. Porque, vamos lá, eles engravidam. Por que tu não colocou logo uma mulher, se você queria ver famílias se constituindo a partir de um útero, blá, blá, blá. Talvez seja por causa disso. Eu acho importante também que, tipo, o Omegaverse, ele tem um lado importante de mostrar também, tipo, casal homoafetivo pode ter filho, pode criar um filho, pode ter uma criança, sabe? Ok que tem um lado fantasioso e científico de, engravidou e afins, biologicamente isso não funciona. Mas, teoricamente, é o sonho de muitos casais quando se juntam e sabem que não podem ter filho e sempre adotar uma criança. Então, eu acho importante também o lado do Omegaverse mostrar isso, né? Porque, apesar de poder ser uma mulher, tipo, poder estar retratando também um homem engravidando, porque a gente também tem que lembrar dos homens trans, né, que podem engravidar, claro. Né? E da família tendo 2 pais ou tendo 2 mães, sabe? Eu acho essa representatividade do Omegaverse muito incrível, apesar de eu ser contra algumas histórias, né? Porque a gente entra um pouquinho no ponto do yaoi tóxico. Mas... E é exatamente esse ponto que a gente vai entrar agora. Então, se você já quiser dar continuidade à sua fala, você pode. Então, licença poética para o cosplay, porque eu já estou sem enxergar nada já. Altriz.com. O yaoi tóxico, tipo, vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês consideram tóxico no yaoi? Tá. Eu destaquei 3 pontos que eu acho que são os piores pontos dos yaois, que são os que a gente vê mais recorrentemente nos yaois mais antigos, até ali 2013. Tinha muitos que tinham essas coisas, que é estupro, pedofilia e relacionamentos abusivos. Para mim, esses são os 3 pontos assim, principais que eu vejo muito recorrentemente e que são coisas... Aí são agora a gente entra numa outra pergunta. Por que os yaois antigos são tóxicos, tipo,
normalmente e por que eles romantizam isso. Tipo, na minha visão desse ponto, é porque o yaoi, como ele começou com uma sátira em si, e depois um doujinshi em si, a gente também tem que lembrar um pouquinho da cultura do Japão, que é muito fechado nessa área, né? Então, que a gente vê uma grande diferença entre yaoi mangá japonês e yaoi mangá coreano. Sim. Né? No meu ponto de vista, ele tem isso exatamente por causa da sátira. Os yaois antigos eram o quê? O Semi com uma mão enorme, tipo, que literalmente pegava o Uki pela metade. Então, era uma brincadeira, entre aspas, que não era tão brincadeira assim, mas na época, né, passava. E que ele começou, tipo, tem essa toxicidade exatamente hoje em dia, com a mudança das coisas e tudo mais, olhando para os antigos, eu acho que era uma forma meio de que a autora conseguia, não sei, consentimento ou algo do tipo para poder postar, porque a maioria dos yaois antigos que eu vejo, tipo a Jojo Romântica ou da Karetai Otoko, que lançou recentemente, mas foi postado antigamente, tipo, sempre começa com uma cena que a gente, teoricamente, hoje em dia vê como abusiva, sabe? E depois nasce um romance, nasce um negócio, desenvolve de uma forma totalmente diferente do que aquele início. E aí você fica tipo, tá, mas então por que teve esse início, sabe? Por que começou assim? Por que não pôde ter começado de outra forma? Eu acho que era mais por causa de teoricamente, isso ser normal, tipo, no yaoi em si, né? Já que é sem sentido, sem... Tem uma história fixa. Exata. Eu acho que a ideia era começar com isso e depois desenvolver para outra coisa e ver como é que o público, que lá também tem muito negócio de autor escrever e conversar com o público. E aí, de acordo com o público, vai olhando e vai vendo, não sei se isso ocorre no yaoi, mas normalmente ocorre nos shounens, que vai montando a história e modificando de outras formas, sabe? Caraca, eu quero saber quem foi o filho da puta que falou as coisas aí pro autor de Boku no Hero, cara. Nossa, se vocês estão lendo, meus pêsames. Sim, eu comecei a ler, eu tô no 233 agora. Eu tô no 300 e não sei qual foi o último que lançou, e meu Deus do céu, cara. Para aí e inventa o final. Também tô assim, eu também já li tudo e realmente tá na hora de botar um fim nisso, que pelo amor de Santo Cristo, já deu. Que já vai acabar. Já deu. Você quer falar alguma coisa, Soraya? Eu acho que eu já... sim. Pegando o ponto da Anne, né, da sátira, em alguns yaois do passado também podem ter sido o que as mulheres sentiram ou então fizeram, né, já que os japoneses são muito fechados, até hoje, né, em dia ainda são muito fechados. Quem disse que o que aconteceu no yaoi de antigamente, que é abusivo, não aconteceu com a autora? Me diz, se ela não foi abusada por um marido, pelo namorado. Eu acho isso pouco provável, porque geralmente eram coisas que eram demonstradas de forma muito romantizada. E uma pessoa que de fato passou por isso, eu acho muito difícil ela romantizar esse tipo de coisa. Eu acho que era uma forma de conseguir digamos assim, normalmente são as mulheres que escrevem, que são as autoras, mas tem que passar por diretor e não sei o que, não sei o que lá, para poder ser postado. E como tem muito essa censura em relação a casais homossexuais, inclusive tem um ponto de Haikyuu que, por exemplo, o do óculos, eu esqueci o nome dele agora. Eu não acredito que eu esqueci o nome dele. Mas o loiro de óculos de Haikyuu era para ser namorado, tipo, literalmente do Yamaguchi. Nossa. Só que o diretor cancelou essa possibilidade do Tsushima ser namorado do Yamaguchi, porque ia dar um problema para as famílias que iriam assistir aquilo, sabe? Porque o anime lá tem horário para poder passar. E como é anime de esporte, passa em horário aberto. Então não poderia ter nada tipo de casal ou de romance ou algo do tipo entre os meninos, porque seria um anime para a família. Então eu acho que também no início poderia ter sido um tipo de meio que burlar a censura ali, sabe? Exatamente, por isso que eu falo disso. Aí apenas romantizou um pouco para poder passar. A gente não sabe o que se passava na cabeça dos atores. Naquela época. Então é uma faca de dois gumes, né? Então, não temos realmente como dizer se realmente era aquilo que ela queria explicar. Mas, inclusive, eu lembro de uma entrevista que foi dada por uma japonesa, eu não me lembro agora o nome dela, que ela até hoje faz sobre yaoi, ficou famosa, né, escrevendo yaoi, que muita coisa que ela botava no yaoi é coisa pessoal dela. E no começo era muito forte, você não tem ideia.
Eu vou tentar lembrar o nome dela. Nanau, Nakau. Eu vou lembrar. Daqui a pouco estala, aí eu falo. Eu acho difícil a gente colocar isso, que eram coisas que aconteciam só no passado, porque, assim, até hoje lançam muitas doujins, vocês sabem disso. Talvez quem está ouvindo, não sei, não saiba. Mas até hoje lançam muitas doujins que são compartilhadas em vários sites pela internet e tem muita gente que traduz essas doujins. E, enfim. E, assim, até hoje eu leio de vez em quando umas doujins de Kuroko no Basket e, gente, tem muita doujin que sai hoje em dia com muito estupro. Tem outras que são autoras que elas fazem mangás independentes, mas que não são baseados em nenhum mangá que já existente, já pré-existente. E que, assim, ela coloca estupro com crianças. Então, eu não acho que a gente pode colocar isso no passado. A gente entra num teor, tipo, cultural e num teor mais de feitiço em si, voltado para feitiço. Muito E feliz. de vez em quando você pega um mangá da autora, tipo, normal, um mangá tranquilo da autora que a autora escreve, e pega um doujin da autora e você vê uma diferença de escrita, tipo, hedionda. Hedionda mesmo. Sabe? Eu acho que ultimamente esse negócio do lolicon em si, né, que é, e o shotacon, que é com meninos mais kawaii, tipo Boku no Pico, né? Anime que todo mundo já assistiu e ficou traumatizado com. E tem diminuído bastante, pelo menos os que eu acompanho, tipo, eu entro no site do Mangagol, que sempre tem atualização e tudo mais. Sim, também. Então, tipo, você quase não vê. São mais yaois antigos mesmo. Recentemente eu não tenho visto tanto, sabe? Tipo, aparentemente, eu também não ando lendo tanto ultimamente. Mas não tá tão presente assim, sabe? Mas a gente entra num ponto cultural, que a gente tem que lembrar também que a cultura do Japão em relação ao sexo é bem pesada. Bem pesado. Muito difícil, muito difícil. Não é por nada que, tipo, existe hentai de tudo que é tipo, existe hentai de tudo que é forma. Que o governo japonês, eles têm que fazer propagandas incentivando as pessoas a terem filhos, porque a taxa de natalidade do Japão já está menos do que 1. E estar menos do que 1 significa que está morrendo mais japoneses do que nascem. Exatamente. A ideia, né, do Japão hoje em dia está muito diferente de anos atrás, talvez de 10 a 20 anos. Só que ainda existe, né, isso, né, a falar sobre o sexo, seja por homem, seja por mulher. Por quê? Porque eles não aprendem, não são como nós, brasileiros, que somos alegres, falamos sobre qualquer tema. País tropical. A gente se encontra com os amigos para conversar. Não, no Japão casa, trabalho, trabalho, casa. Aqui no Brasil casa, trabalho, saideira com os amigos, casa. Exato. Aí vai. A diferença da cultura é muito grande, sabe? Aqui também a gente tem coisas para poder puxar as orelhas, porque, tipo, tem funk, por exemplo, que o pessoal normalmente escuta em público e que para criança não pode escutar, sabe? Sim. Então, existe muito esse fator cultural em si, que a gente normalmente acha normal e a gente vai mostrar para uma pessoa de fora e a pessoa fica tipo... Quê? Sabe? O que é isso? Bom dia? Você escuta isso? Exatamente. Sabe? O que é? Então, tem muito esse fator em si da cultura, da diferença entre as culturas e do feitiço também, né? Exatamente. Vamos falar, então, alguns exemplos que a gente conhece sobre yaois tóxicos, talvez coisas que vocês acham... Mas tá aí outro ponto interessante. Vocês acham que esses yaois tóxicos, vocês acham que a gente devia evitar reproduzi-los, por exemplo? Vocês acham que tinha que ter uma certa censura? Ou vocês acham que se a autora quer fazer dessa forma, talvez se ela não romantizar essas coisas, ou tipo, romantizar também pode? O que vocês acham sobre isso? Eu, particularmente, rapidinho, porque anteriormente eu não falei, eu particularmente acho que elas têm o direito de fazer coisas tipo killing stalking, que, na minha opinião, as pessoas levam para o outro lado, né? Interpretam de um jeito que não foi a intenção da autora de fato. Mas, por exemplo, killing stalking não é romantizado. E eu acho que se você fizer dessa forma, eu acho que tudo bem, que tem mais é que fazer mesmo. Por favor, continue. Mas eu acho que romantizar coisas, especificamente estupro, é algo que, infelizmente, né, a mídia molda também o pensamento das pessoas. Então é muito perigoso você romantizar algo como estupro. Eu acho que devia ter essa censura. Eu particularmente acho isso.
Então, a gente vai entrar em outro fator aí também. A gente tem que lembrar que a cultura do Japão tem uma cultura do abuso e do estupro em si muito grande, né? Tá aí claramente, não só no yaoi, como no hentai, em algumas coisas você vê, sabe? Eu já vi também documentários sobre casas lá que, tipo, cara, eu nem sei se eu poderia falar isso aqui, mas eu vou pedir licença, qualquer coisa, depois Fala. vocês Por favor. compram e tudo mais. Mas, tipo, tem casas lá que, dependendo do andar que você vai, tipo, você consegue até encontrar, tipo, calcinha usada sendo vendida pro cara poder comprar. Sim. Entendeu? Tem isso em máquina É. da Então, rua, tipo, são cara. umas coisas Tem máquina- muito esculachadas, sabe? Tem Muito máquina na rua. Uhum. Eu fui Eu no acho Japão. que, tipo, você tem uma licença poética para escrever em si e tudo mais, e você pode colocar, tipo, um aviso. Todos os yaois têm um aviso normalmente, tipo, mais 18, contém isso, contém aquilo e tudo mais, e a pessoa vai ler ou por curiosidade ou porque quer. Se vai se arrepender ou não, vai depender da pessoa, entendeu? Exatamente. Eu não acho certo a romantização, mas a gente tem que lembrar uma coisa também, por exemplo, Killing Stalking. Killing Stalking não é um yaoi, é um... Eu Terror esqueci o psicológico. nome. Terror psicológico, sabe? Então tem pessoas que realmente, tipo, que nem o personagem principal, né, que é o pequenininho das olheiras, que eu esqueci o nome dele, me perdoem por isso. É. E é um bom que, tipo, tem realmente o problema psicológico de se apaixonar pelas pessoas que são agressivas com ele, ou que cometeu algum abuso com ele, ou algo do tipo, e, tipo, ele se apaixona por aquela pessoa. Então, tipo, tem várias questões em relação a isso. Eu acho que não deveria ser comum você pensar numa história de desenvolver um yaoi querendo romantizar um abuso, mas eu acho que, tipo, desde que tenha os avisos antes de você começar a ler, para você não entrar na história de e ficar, meu Deus, o que eu tô lendo? Sabe, é importante, que aí lê quem quer, e a pessoa já tá entrando para ler sabendo o que a pessoa vai ler, sabe? Então, Exatamente. é que ele previu. A mesma coisa acontece, por exemplo, em Hidokushi no Ide. Hidokushi no Ide é um yaoi que, teoricamente, começa com abuso, só que, nossa, tem um desenvolvimento que o Semi, uma hora ele percebe a merda, o Merlin que ele fez, não vou falar palavrão, ele percebe o Merlin que ele fez, Pode ele falar se palavrão, sente tem problema não. Pode por falar, não tem aquilo problema que não. ele fez, e ele chega e ele fala pro que dele, tipo assim, cara, me perdoa pelo que eu fiz naquela época, eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia o que estava fazendo, eu te fiz sofrer, e hoje em dia eu agradeço por te ter no seu lado, por te ter no meu lado e poder estar falando e pedindo desculpas para você aqui, sabe? Então, tipo, foi um desenvolvimento que pegou aquele negócio do início e o cara se arrependeu no final e chegou para ele e falou para ele tudo o que ele pensou. Então, foi um desenvolvimento totalmente diferente e importante, sabe? Porque Exatamente. como eles teoricamente eram adolescentes, ele fez para poder zoar e obviamente passou da linha, né? É. Passou do ponto. Não foi um estupro em si, mas foi um abuso, né? Então, tipo, é uma coisa importante de se abordar também em determinados casos. E eu acho que eu já esqueci mais o que mais eu ia falar. Continue, por favor. Então, voltando à coisa do Japão, eu fui ao Japão em 2015, né? Fiquei lá por 15 dias. Sem brincadeira, tem máquina de vender de tudo. Do lado da máquina de comida, eu vi uma máquina de vender calcinhas que foram usadas por estudantes de colegial. Sem brincadeira, estava escrito isso na máquina, em kanji, em letra alta. Então, tipo, é uma cultura totalmente diferente, principalmente voltada para esse Exatamente. lado, sabe? Exatamente. Agora, sobre as autoras ou autores, porque também tem autores que fazem yaoi, apesar de serem raros, mas existem. E eu estou com a Anne. Eles têm todo o poder criativo que quiserem. Mas, por favor, coloque na capa ou na contracapa escrito, tipo, Síndrome do Estocolmo, esta obra de arte não é baseado em fatos reais, é fictício. Qualquer personagem comparecer da vida não é real, é mera coincidência. Esta arte vai conter Síndrome do Estocolmo, sequestro, estupro, menores. Então, Sempre tendo um aviso, eu acho importante, sabe? Tipo, avisar o que vai ter na obra e Exatamente. o que vai acontecer naquela obra de uma forma que você deixe claro para a pessoa o que ela está comprando ou o que ela está consumindo em si. Exatamente. Tipo a fanfic que a gente escreve. Eu escrevo fanfic. Sempre que eu eu vou também. postar, eu escrevo. Essa fanfic vai conter isto e aquilo. Então, os meus leitores vão saber o que vão esperar. Então, também deveria ir para o mangá.
Eu acho ainda que mesmo você colocando na capa e no começo das coisas os avisos do que vai ter aquele mangá, eu acho que mesmo assim é muito difícil a gente achar que só isso é o bastante, porque, por exemplo, vocês conhecem o livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther? Esse é um livro que ele, quando foi lançado, acho que foi em 1800, 1900 e pouco, o que esse livro faz? Ele fala de suicídio como se fosse uma saída para os seus problemas. E ele coloca no momento que o protagonista ele alcança o suicídio como se isso fosse uma coisa boa, como se ele tivesse se libertado dos problemas dele. E isso foi algo que, na época, aumentou o índice de suicídio assustadoramente por toda a Europa. Assustadoramente. E isso criou o que a gente conhece hoje como o efeito Werther. Depois desse livro, o que aconteceu? Todos os meios midiáticos foram proibidos de demonstrar o suicídio como algo positivo. Então, por exemplo, vocês viram 13 Reasons Why? Vi. O episódio do suicídio de 13 Reasons Why, aquilo ali é contra tantas leis do audiovisual que os diretores daquele episódio tinham que ter sido presos. É mesmo. Porque, assim, você não pode fazer uma certa quantidade de coisas. Você não pode demonstrar como o personagem se suicidou. Você não pode colocar que tiveram culpados efetivos para aquilo. Você não pode colocar que a pessoa planejou aquilo metodicamente e, no final, ficou feliz quando alcançou o objetivo. São 3 coisas que 13 Reasons Why faz. Ou seja, quebrou muitas regras. E, assim, essas regras elas acontecem por um motivo muito bom, que é porque a mídia influencia, sim, do que as pessoas fazem. Mesmo que a gente goste de falar que, tipo, jogo de tiro não incentiva as pessoas a atirarem nos outros, blá, 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 blá. Sim, de fato, se você não tiver uma arma na sua casa, é óbvio que você não vai invadir uma escola e vai matar uma galera com uma bazuca. Porém, essas coisas incentivam se elas forem demonstradas de formas erradas. Sem responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. O autor ele tem muito poder. O artista tem muito poder. Então, eu acho que a gente tinha que ter regras mais específicas para demonstrar essas coisas. Doujins, eu compreendo, porque geralmente não passa por um editor e todas essas coisas. Mas, por exemplo, Koisurubokun, que é um que a gente vai citar mais para frente, é um mangá que é lançado até hoje, e é um mangá que tem estupro frequentemente. Até hoje, porque até hoje ele lança. E eu acho tão repugnante, mas eu continuo lendo porque eu amo tanto um dos personagens. Tem um personagem que eu gosto tanto, então eu sou obrigada a ler aquela merda. Aí a gente entra na passação de pano, ok? Passando pano. Entra no ponto da passação. É porque acontece. Apesar da gente estar lendo algo fictício, pra gente, tipo, assim, que lê, normalmente a gente não leva para a realidade, a gente só leva realmente como algo fictício e normalmente muitos autores escrevem personagens que te prendem naquela história e você quer saber qual vai ser o final daquilo, Sim, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que sabe? Mas não é como se você fosse reproduzir aquilo, como se você fosse achar normal aquilo. Mas, tipo, uma pessoa que já tem algum problema familiar ou que já tem algum problema psicológico ou que já passou por isso de alguma forma durante a vida, se vai ler sobre isso, de uma duas, ou vai ter gatilho sobre a situação ou vai achar que aquela situação realmente é normal. Então, tipo, entra num ponto da sociedade, tipo, muito grande, sabe? Do quanto isso influencia ou não na sociedade em si, e do quanto a gente pode achar isso certo ou não errado, sabe? E aí, tipo, depende de quem lê, depende do psicológico, tem muitas vertentes que abrem para esse campo. Mas se você já tiver uma propensão a fazer esse tipo de coisa, se você já tiver uma propensão a, por exemplo, gostar de criancinhas, e aí você procura sempre conteúdo de lolicon, então de shotacon, beleza, pode até ser que você nunca de fato ataque uma criança de verdade. Pode ser, tomara, inclusive. Porém, eu acho isso algo muito perigoso. A gente achar que essa pessoa vai sempre se manter consumindo coisas de crianças que não existem. Aí já entramos num problema muito grande, né, de psicológico em si, porque quem consome muito da mesma coisa e não vê tipo, um erro naquilo ou vê algum problema,
tem algum problema, tipo, psicológico, mental, ou de um gosto totalmente diferente, sabe? Tipo, por exemplo, digamos que eu gosto, sei lá, de Shotacon, né? Que é o que tem no Yaoi, já que a gente tá falando no Yaoi. Aí, sei lá, eu adoro ler mangá que tem a Shotacon. Ah, eu gosto de Nichan, eu gosto de Boku no Pico, eu gosto de não sei o quê, eu gosto de não sei o que. Amigo, vai para um psicólogo, assim, só pra... Só pra ter certeza que tá tudo certo. Você tá bem? O que aconteceu, sabe? Porque pra você ter um gosto tão específico assim, ok, que também tem a área do feitiço em si, mas, sabe, tem algum problema psicológico que pode estar envolvido nisso, então a gente entra numa outra área muito, muito maior. Agora, por exemplo, eu sou Fujoshi, eu consumo Yaoi de todas as formas, de vez em quando a gente entra no site Yaoi e não sabe se o mangá tem, se o mangá não tem, o que, que tem naquele mangá, o que, que não tem naquele mangá, entra e pega pra ler e fala isso, falou, valeu. Alguns eu paro ler no início, eu falo, Também. não vai rolar. Não vai rolar. Agora tem outros que eu acabo lendo até o final, então, tipo, é uma coisa que diverge muito. Eu não acho que me influenciou a alguma coisa na minha vida, Anne, sabe? Mas que foi importante para eu poder ver um lado sentimental masculino maior e começar a entender também, quebrar um pouco de preconceito, porque eu cresci numa família muito preconceituosa, sabe? Então, eu poder ver um lado entre dois homens ficando juntos, tendo a possibilidade de ter um romance entre eles, mesma coisa o Yuri e tudo mais, foi uma representatividade para eu poder começar a entender melhor o mundo LGBT em si aos 13 anos, sabe? Porque eu, aos 13 anos, estava em 2012, né? E, querendo ou não, naquela época, minha mãe tem 40 e 46 anos agora, ela não falava sobre isso comigo, sabe? Minha avó, que eu morava com a minha avó, eu fui criada pela minha avó, também não falava. Então, foi algo que eu, inclusive, eu lembro, porque eu comecei a ler Junjo Romântica, e porque eu tava num site de mangá, que na época eu lia muito mangá, aí eu fui procurar outros títulos, que eu tava cansada de ler shoujo, sabe? Eu tava cansada de ler show, né? Eu fui pesquisar outras coisas. E aí eu entrei no Mundo Yaoi e eu comecei a ler Junjo Romântica, e a primeira coisa que eu fiz pra minha amiga, tipo, eu tava no 9º ano. Eu cheguei, amiga, aí o que que foi? Eu encontrei um site onde um mangá onde dois garotos têm relação, tipo, romântica. Eu não sabia que isso era possível, sabe? Então, a partir dali foi que eu comecei a entender um pouquinho melhor do... Eu tive essa abertura para poder entender a relação homoafetiva e o mundo LGBT em si, sabe? Que até então eu nunca tive acesso àquilo, nunca tinha tido acesso àquilo. O anime, na época, eu fiquei chocada, eu fiquei, meu Deus, isso pode acontecer, o que sabe? Tipo, 13 anos a pessoa chocada com o que estava lendo, mas que eu admito que para mim foi um ponto de virada muito importante. Os mangás e animes, hoje em dia, têm o poder disso. Por quê? Hoje em dia, a família não fala tanto, não conversa tanto com os filhos, com os netos abertamente. O que eles fazem? Eles vão na internet procurar. Só que tem dois grupos. O grupo que separa a ficção da realidade e o grupo que não separa. Isso aí já entra numa coisa de psiquiatria, de medicina, que não cabe a nós falar. Mas realmente, se você gosta de certos temas, né, e vê muito, então você realmente, se não tiver uma ajuda e continuar vendo essas coisas em filme, série, anime, mangá, seja o que for, pode acontecer sim uma tragédia. Então, se vocês que estão nos ouvindo agora conhecer alguém que realmente gosta desses tipos de assunto, de tema, conversa com essa pessoa, tenta ver se essa pessoa pode buscar uma ajuda, porque vai chegar um momento em que ela realmente não vai mais diferenciar a ficção da realidade e pode sim fazer alguma coisa que vai preocupar todos aqueles que querem bem. Eu acho importante e engraçado isso até no otaku, sabe? No mundo otaku. Tipo, na época que lançou Death Note, eu via várias pessoas em pé em cima da cadeira, copiando o L, segurando as coisas. É coisa de criança, depois que o tempo passa normalmente, sabe? Determinadas características. Mas passa. Fala muito sobre aquilo e consome muito aquilo, tipo, tem a nossa idade, mais ou menos 20, 21 anos, é porque realmente ou sofreu alguma coisa, ou passou por algum problema, ou não, ou só gosta mesmo, é isso aí, falou, valeu, entendeu? Passou. Mas a gente sempre fica com o pé atrás. Fala, Santiago. Eu queria dar só completar aí o que a Soraya estava falando, é que
como vocês também falaram antes, às vezes a pessoa tem um gosto por, sei lá, por yaoi ou por yuri, né? Mas o problema não é o gosto, o problema é a fixação, é a pessoa, tipo, ser bitolada, tá ligado? Não sair daquele mundo, isso é preocupante, né? A pessoa gostar, por exemplo, vocês gostam de yuri, gostam de yaoi, vocês gostam de, né, de vários gêneros, mas não são aquelas pessoas que, como eu posso dizer, são estereotipadas, que são fixadas naquilo. O problema, o problema é você viver, como vocês falaram, só nesse mundo, né? Então, essa é a questão, não é a pessoa querer gostar. Vocês gostam de yaoi e de yuri, nem por isso vocês são maníacas, tá ligado? Exatamente. Então, o problema é a fixação, né? Uhum. O problema não é nem você, por exemplo, você pode ser doida do yaoi. Nossa, você vê Given, só falta você gritar no meio da rua porque você viu uma placa de Given em algum carro. Tipo, tudo bem, Given tem uma historinha ali que é saudável, não tem nenhum problema. O problema é se você vira pra gente e fala que tu gosta de Orcs Titan Bridge. Aí nós temos um problema. Aí temos um problema. Calma, eu queria... Nossa, sabe aquilo que eu tava falando de que só colocar aviso no começo não funciona? Eu repito usando isso como exemplo. Eu vi que tinha estupro. A autora tava praticamente dizendo, por favor, não leia isso, tu vai se arrepender, sinceramente. Olha aqui, cara, não leia, na moral. Aí minha filha, eu já li tudo nessa vida. Eu vou ler sim. Aí eu li tudo. E eu pensei, meu Deus do céu. O que eu acabei de ler? Eu já fiz comigo mesmo. A gente entra num ponto muito importante também, que é a curiosidade sobre o assunto, entendeu? Exatamente. A gente não falar sobre isso, a gente não abordar isso, a gente não, tipo, ter noção do que é isso e tudo mais, entra a curiosidade sobre o assunto. Inclusive, muitas vezes a gente descobre certas coisas que a gente fica, tipo, pera, eu não sabia que isso daqui era um abuso, sabe? Eu acho que é legal a gente falar sobre o que se trata Orcs Titan Bridge, para poder ninguém precisar ler. Pode falar, porque eu quero ver a cara do Santiago. Vai nessa. Santiago, preste atenção nesse momento, por favor. Porque eu vou começar a minha dissertação. Sou todo ouvidos. Todos os telespectadores, por favor, larguem o joguinho agora por 5 minutos, que vocês vão ver a coisa mais incrível da vida de vocês. Esse mangá, que eu peguei para ler numa tarde simplória da minha vida, fala sobre o seguinte. No mundo medieval, onde está tendo uma guerra, um cara e seu exército perdem, então eles são levados para esse reino rival como, tipo, prisioneiros de guerra. Tudo bem, algo, beleza, padrão, problema nenhum. Ele chega nesse local. O rei desse lugar fala, você vai ser a nova esposa do meu filho, porque ele está cansado de mulheres, porque elas quebram muito fácil. Aí você pensa, ok, isso está ficando um pouco estranho. Mas você ainda não está preparado para ser esposa dos meus filhos. Eu falei filhos, era filhos. Eu falei errado. Dos meus filhos. Você não está preparado. Você ainda é muito perigoso, porque ele era um guerreiro forte, né? Então, tudo bem. O que eles fazem? Eles arrancam todos os membros dele. Ok, já parou por aí, tá ótimo, entendeu? Bom dia, falou, valeu, como é que sai aqui mesmo? Bom. Chega, não, parou, cortou, entendeu? Já foi informação suficiente. O mais interessante agora, os filhos dele não eram humanos, era uma mistura de humanos com porcos. Exato. Chega. Porcos. Que isso, mano. Aí ele engravida. É porque, tipo, também existe uma coisa no Japão que é muito, tipo, ogro, porco e coisas do tipo. E, tipo, são animais que representam... Animais / monstros, né? Que representam em si essa parte do animalesco, do sexo em si, que é a parte do vou fazer e dane-se, sabe? Eu acho que usam muito cachorro também. Isso também vem muito da parte dos yokais do Japão, né? Que a maioria também são ogros e tem parte com jabalis e a sua maioria. Sim. Inclusive, isso é representado também em hentais, em mangás, tipo, hétero em si e outras formas de mangás. Mas que no yaoi fica mais, oh my god, porque é um ou outro que a gente encontra normalmente, sabe? Tipo, quantos tem com esse tipo de monstro? Do que eu lembro que, tipo, é esse e tem mais um outro que na real é um anime, sabe? Então, tipo...
Quando Aquele aparece cara um gigante? ponto teoricamente muito fora da curva, todo mundo fica curioso para poder querer saber o que é e acaba dando popularidade àquilo sem necessidade. Exatamente. Eu sou uma dessas pessoas, tipo, o nego falar, caraca, aquela parada assim muito louca. Porra, vou assistir pra ver qual é, né? Mas porque eu sou uma pessoa curiosa, tá ligado? Não porque eu gosto do assunto, mas igual eu falo, sempre aquele bait padrão do Boku no Pico. Porra, não assiste Boku no Pico, não sei o que. Caralho, eu vou ver essa porra pra ver, né? Exato. Pra quê? Tipo, assistir por curiosidade é super normal. Exatamente. Tipo Soul Eater, não sei se você assistiu Soul Eater, Anne, quando o pessoal vai ler o poema que aquela menina de cabelo rosa escreve. Qual é, o nome dela, Amanda? Ai, meu Deus, Crona. Quando a Crona Crona. escreve um poema e todo mundo lê um poema e fala, eu quero morrer, eu quero ser uma merda. Sim, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido disso. Exatamente. Exatamente isso. Essa foi a minha sensação depois de ler essa porra. Eu perdi totalmente a minha fé na Aquele momento humanidade. que você para, o seu mundo para e você fala, o que eu fiz comigo? Eu acho que eu nunca mais fui a mesma. Eu acho que eu agora sou um clone de quem algum dia eu já fui. É assim mesmo, gente. A gente fica até, a Exato. gente vê, a nossa curiosidade faz a gente ver até o final. A gente chega no final e fica, que porra foi essa que eu acabei de ler? Ai, Exatamente exatamente. assim. Exatamente assim. Uma coisa que a Amanda falou, que eu concordo muito, é que pra gente poder falar mal de alguma coisa, a gente tem que assistir, porque senão é um preconceito do que a gente tem, né? Então, se eu quero falar mal de Boku no Pico, eu tenho que assistir essa merda pra falar que é uma merda. Senão eu vou falar, cara, você viu? Ah, não vi. Não. Então, porra, né? Exatamente. Então, Eu não tenho nem argumentos. Eu tenho preconceito com 3 coisas. Mecha, Isekai e Eti. São 3 coisas que eu não vejo. Eu tenho um preconceito de leve com Mecha, eu tenho um preconceito de leve com Isekai e Eti até determinado ponto. Porque eu já assisti Fairy Tail, então... eu também. Mecha eu gosto mais no estilo Gundam e Transformers. Isekai, eu vou ser sincera, eu gosto de Isekai. Tem cada história de Isekai em manhwa e em mangá também, né? Pra quem não sabe, o manhwa são histórias feitas por coreanos. São histórias coreanas que vieram da ideia do mangá. Só que você lê da esquerda pra direita, ao contrário do mangá. Né? Então tem muito manhwa Isekai que é maravilhoso. Então eu gosto do Isekai. Os shounen também, tá vendo uns shounen de manhwa, tipo esse The God of High School, também é um manhwa, se não me engano, né? Então tá vendo uma grande leva de obras coreanas para o ocidente. Tem muito yaoi também coreano, até trouxe uns aqui para citar. Também trouxe. Eu acho importante a gente voltar aí um pouquinho num ponto que eu acho que a gente esqueceu de falar, que é o significado do nome Fujoshi, Fudanshi e Fujodanshi. É mesmo, a gente esqueceu de falar, né? Vamos falar agora. Então, vamos lá. O termo Fujoshi, teoricamente, é um trocadilho, tá? Porque o termo Fujoshi, com um determinado kanji, em japonês, ele significa uma forma de você se referir a alguém casada de uma forma formal. Tipo senhora, sabe? Tipo, de uma forma formal. E eles trocaram por outra kanji para poder ficar garota podre. Por que garota podre? Porque naquela época você escrever yaoi, ou você gostar de consumir yaoi, ou você gostar de qualquer coisa que tenha relacionado com 2 homens, tipo, juntos, ou tendo um relacionamento, ou algo do tipo, você era podre por consumir aquilo, que a gente entra numa hipocrisia muito grande do mundo otaku, né? Sinceridade. E aí, na época, né, as meninas que escreviam o yaoi ou que liam o yaoi, elas falaram, tá, ok, se vocês querem chamar a gente de Fujoshi, garota podre, então tá bom. Nós somos Fujoshis, porque estamos falando desse tema. Sabe? E isso foi algo que elas abraçaram muito, tanto que até hoje a gente costuma chamar umas as outras assim, de vez em quando, em grupos que são disso, né? Só que aí, isso é muito interessante também, porque com o passar do tempo, hoje em dia, a gente dividiu o termo Fujoshi em mais 2 tipos. As Fujoshis problematizadoras e as Fujoshites. A gente chama de Fujoshis problematizadoras aquelas que criticam os yaois tóxicos e falam, tipo eu, que eles deviam passar por algum tipo de censura ou de análise, que não devia qualquer coisa ser publicada e coisas assim. Que do seu gato, Santiago?
Pera aí. Ai, a minha não tá aqui. Ai, que lindo! Você tem um jabuti! É o momento de todo mundo mostrar os pets na live. Ai, a minha gata não E tá olha, aqui. Eu olha não o tamanho tenho, então dessa não posso barriga, mostrar. olha quantos gatinhos estão Meu nascendo. Olha. Eita, lá vem. Ah, e as Fujoshits são aquelas que gostam justamente desses yaois problematizadores e que veem Clean Stalking como um yaoi, no caso. Essas são as que a gente chama de Fujoshits. E geralmente elas têm muita treta entre elas. A gente entra aí nos dois grupos radicais, né? E as fujoshis em si ficam no meio ali falando, ok, eu tô lendo o meu aqui, eu tô de boa aqui, que sou eu. Eu sou a no meio termo. Se tu gosta, amiga, vai. Se tu não gosta também, sabe? Não lê. Eu sou literalmente a meio termo. Eu fico, tipo, olhando as brigas, que normalmente o que acontece? Hoje em dia eu tô com 22 anos. Só que eu entro em grupo de yaoi, tipo, no Facebook ou algo do tipo, eu entro e eu sou obrigada a sair. Porque eu vou ver as idades das pessoas, 14, 13, 12, sabe? Sim. E eu fico tipo, ok, eu comecei aos 13 anos. Mas eu comecei a conhecer yaoi aos 13 anos. Eu não participava de grupo de yaoi aos 13 anos. Eu comecei a participar 15, 16. Que foi quando eu conheci outras pessoas que tinham contato com isso. Quando você tinha 13 anos, era em que ano? 2012. Então, não tinha tantos grupos assim, né? Tava começando o Facebook. Hoje em dia tudo é Exatamente. grupo, tudo é a outra época. Ana, E aí, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp desde 2015, mais ou menos, eu acho. Desde 2015, exatamente. E aí, hoje em dia, eu vejo, tipo, as meninas de 13, 14 anos, é uma época que, tipo, biologicamente os hormônios estão mais à flor da pele para as meninas, porque é a época que começa a menstruar em si. E que a gente, querendo ou não, a gente tem mais tempo, disponibilidade e criatividade para determinadas coisas. Então, o que eu vejo de fanfic, o que eu vejo de menina falando, ai meu Deus, eu já li esse, tipo, leu mais yaoi do que eu, se pá, que tenho 9 anos de carreira, digamos assim. Sabe? Que eu fico tipo, galera, bom dia. A gente entra num fator de globalização e da internet, e afins, e acesso. Sim, sim. Mas normalmente aquele momento que eu entro e eu falo, vou sair. 10 anos de diferença, não dá. Vocês querem começar? Você quer falar alguma coisa, Santiago? Não, tô só dando as inserções cirúrgicas no papo. Tô aqui só de ouvinte. Tá. Não, é porque eu achei que você ia falar alguma coisa, não sei porquê. Não, é porque eu não tô olhando a pauta aqui que você tinha me mandado. Não sei em qual tópico a gente tá. Ou tu já saiu da pauta? A gente podia agora começar a falar os nossos exemplos de yaoi favoritos. Tóxico. Yaoi favorito, se vocês quiserem, claro, a gente pode fazer. Só pra poder finalizar, tipo, a Fujoshi é garota podre, Fudanshi é garoto podre, e Fujodante é um termo que foi atual, tá? Não é um termo que tinha antes, mas passou a ter, para pessoas que são agêneros ou se identificam com ambos os gêneros. O que eu achei muito importante, muito interessante para ter uma inclusão mais dentro do grupo. Interessante, eu não conhecia. Exatamente. A Oi abre portas, gente. O que vocês queriam? E a Oi? Então, vocês querem falar então sobre aqui rapidinho. Nós temos 5 pessoas já assistindo a gente aí, então obrigado a vocês que estão assistindo. E lembrando que esse episódio ele sai editado, tá? Daqui a um tempinho, não sei quanto tempo vai levar, porque esse vai ser o primeiro episódio que a Amanda vai editar. Então, vocês podem procurar o Raio Podcast no Spotify, no Google Podcast. A gente está lá, já temos 16 episódios de vários animes e temas em geral, então escutem lá e em breve esse episódio vai ser editado com trilha, com vírgula sonora, bonitinho, no Spotify e no Google Podcast. Vai lá, Amanda. Vocês preferem falar agora sobre alguns exemplos de yaoi tóxicos ou vocês querem falar sobre os seus yaois favoritos? Vamos deixar o favorito. Kawaii. Eu quero entrar nos fofinhos. Tá bom, então vamos falar dos nossos favoritos. Ok, eu começo. Meu yaoi favorito, que na verdade meio que vai pro Shonen Ai, mas realmente, na minha opinião, é um yaoi, é o Patalheiro.
é um dos animes mais antigos que existem. Esse anime começou em 1978 e teve uma audiência incrível. Mas o que é Patariro? Patariro é a história de um rei de 10 anos que é diabético e que parece que ele consegue fazer tudo de uma maneira muito esquisita. Só que as aventuras do Patariro meio que virou yaoi por causa de outros dois personagens principais, Bancoran e Marite. Então, na minha opinião, é o primeiro anime yaoi a ser colocado na TV aberta no Japão. Eu tenho, inclusive, tudo do Pataliro no meu PC. Se vocês ouvintes quiserem, eu posso mandar. São 49 episódios originais, né? Então é aquele estilo de desenho bem antigo e às vezes até um pouco sem noção em certas partes. Eu tenho os 49 episódios. Tem um especial que foi lançado em 2010, com 26 episódios, que é uma sátira de Jornada ao Oeste, também baseado em Pataliro. Tenho o Stage Play, que é o musical. E eu também tenho um filme. Resumindo, eu tenho tudo de Pataliro. Eu adoro Pataliro. E uma coisa importante para dizer. Vocês acham One Piece um mangá comprido? Vocês acham? Não, que eu tô lendo. Se vocês acham que eu também, mas eu acho. Se vocês acham que o One Piece tem muitos capítulos de mangá, é porque não conhece Pataliro. O mangá de Pataliro começou em 1978 e, pasmem, até hoje é publicado. Você sabe quantos capítulos tem? Olha, traduzido só vai até o 515. Traduzido para o inglês, só vai até o 515. No Japão, tá tendo uma diferença porque a autora já está bem idosa. E quem está continuando a obra é a filha dela. Né? Então, a filha também é mangaka, também está continuando a obra do Pataliro. Ela cresceu com o Pataliro, então ele está continuando a história também. Então, no Japão, eu não me lembro qual número está agora. Mas se eu disser 2000 e pouco, ainda vai ser pouco. Porque está desde o ano 78 sendo publicado. Sendo que é um mangá difícil de vocês encontrarem para ver online. Você consegue ver uma parte ou outra. Mas está tão erradicado no Japão que acho que já fizeram 7 reprints ou 8 desse daí. Inclusive, é um dos poucos mangás e anime que tem jogo próprio. Tem um jogo próprio, estilo arcade, pequenininho. Eu tentei comprar, mas eu perdi no leilão. Fiquei muito puta. Por 1 iene. Fiquei muito puta. E é um jogo muito legal. O joguinho, você é o Pataliro, você tem que impedir que os homens deem flores pro Marite. É muito legal, gente. É aquele negocinho de romance, aquele joguinho de romance. Isso! Aí você é o Patarino, você tem que impedir que os homens que aparecem no jogo de dar flores pro Marite. É muito fofo. Eu ainda vou comprar esse jogo. Nem que eu gaste a minha grana toda nisso, eu ainda vou encontrar de novo pra comprar. Eu amo o Patalino. Vai lá, Ana. Então, o meu yaoi preferido, eu admito que eu pego o pano, eu faço, sabe? Mas que, nossa, o que acontece? Ele é um yaoi em si, mas ele tem uma história voltada muito pra máfia. Cara, eu adoro história com máfia. Seja yaoi, seja shonen, seja o que for, eu sou apaixonada por máfia. E aí lançou o filme dele, tipo, esse ano. Eu entrei no site em japonês para poder ver o lançamento. Fiquei esperando tudo. Eu fiquei que nem uma louca que ia sair Zuru Toriwa. Não acredito que tu roubou o meu, cara. Oi, amiga! Tudo bom? Seja bem-vinda, seu Agora que tu roubou o meu, tu vai falar sobre. Eu vou tô falar. louca por sair Zuru Toriwa, porque, tipo,
tem dois personagens principais. Tem o Domek, que teoricamente é sexuado devido a um trauma que ele passou da vida dele em relação Não, à calma aí, irmã dele. sexuado não. Fala do jeito mais legal. Ele é broxa. É porque assim que fala no mangá. No mangá eles falam que ele é broxa. E tem o outro personagem principal, que a Amanda vai matar agora que eu esqueci o nome. Eu também não lembro, esqueci. Tá, ok. Tem outro personagem principal que é o passivo. E ele trabalha na máfia e tudo mais. E afins, ele tem uma história mais pesada. E ele é louco da cabeça por sexo em si. Só que ele tem um nível na máfia muito grande. Então, tipo, o anime em si não foca tanto nisso, mas foca no desenvolvimento dos personagens e do que acontece ao redor de todo a guerra que tá acontecendo na máfia, do fator dele conseguir o lugar ou não. E, tipo, esse Uki, ele tá sempre tentando proteger o Domek, porque ele vê o Domek como uma pessoa muito pura. Uhum. E o Domek era um policial antes dele entrar pra máfia. Né? A história deles eu não vou ficar dando spoiler. Eu não vou ficar dando spoiler. Ele era um policial antes de entrar pra máfia em si, e ele já conhecia esse loiro, ele já tinha batido o olho nesse loiro. Há um tempo atrás. Quando a gente descobre isso, a gente fica... Eu não tô acreditando, ele já se conhece. Que bom dia! Sabe? E, nossa, tem um sentimentalismo, tem um desenvolvimento, tem uma história, Nossa, é muito bom, é muito bom, muito bom. Não indico pra começar com ele. Não, pra começar não. Mas indico pra assistir. Sim. É mesmo a vibe de Banana Fish, cara, se você parar pra pensar. Mais ou menos, porque Banana Fish também não é yaoi. Não, sim, mas eu tô falando de desenvolvimento de história, de ação, de máfia, de nananã, sabe? Eu acho bem parecido com determinados pontos. Mais ou menos. Eu acho o Seizuru Toriwa mais complexo porque ele tem realmente tretas políticas. Eu acho que tudo em Banana Fish é muito cru, é muito tipo ação e coisas bobas e superficiais, enquanto em Seizuru Toriwa os personagens mentem muito e você tem que pescar muita coisa, prestando atenção muito. Tem uma profundidade muito grande em Seizuru Toriwa. Sim, demais. É tipo um mangá muito bem construído e tipo... Digamos que eu com cabeça de 13 anos eu não entenderia, mas eu com cabeça de 22 eu entendo. O meu yaoi favorito é um que é mangá, porque eu consumo muito mais yaoi em mangá do que em anime atualmente, até porque não lançam muitos. E o meu mangá yaoi favorito é Ten Count. Já que a Ana roubou meu Seizuru Toriwa Habatakanai, eu vou citar Ten Count. Cara, Ten Count, ele é tão incrível, porque ele aborda problemas muito, muito interessantes. Ele aborda personagens muito interessantes que têm motivações muito boas para serem do jeito que são. Por exemplo, eu não vou falar muito também sobre, para não dar spoiler, mas um dos personagens, ele tem uma síndrome... como é que é o nome? É aquela síndrome da pessoa que gosta de ficar lavando a mão toda hora. Eu esqueci o nome também, mas tipo... Germofóbico. Ele sempre tá de luva, ele não gosta de encostar nas coisas, não gosta que as outras pessoas encostem nas coisas dele, exato, ele é germofóbico. Enquanto o outro cara, ele é um psicólogo que ele se especializou nisso. Então, e o relacionamento é entre eles dois, é entre esse cara que quer ajudar ele com esse problema e esse Uki, que é o que tem essa síndrome, conseguindo interagir mais normalmente com as coisas do mundo ao redor dele. E, gente, tem cenas tão lindas, tão lindas. Não é um casal... Nossa, o Semi não é babaca em nenhum momento. Ele é um pouco possessivo, mas ele não usa isso para ser escroto em nenhum momento. Não tem estupro em momento nenhum, sabe? Ou seja, é algo muito saudável, algo que se você aí é iniciante, você quer ver algum yaoi que já tenha cenas mais picantes, você pode ler Ten Count, que você não vai se arrepender. A história é sensacional. E aproveitando essa deixa, né, vamos entrar aí no Boys Love, com cenas mais picantes e que são saudáveis, né? Desses eu gostaria de destacar 3 autoras, que são as autoras que eu mais leio, tipo, todos os mangás que elas já lançaram de yaoi e shounen ai e o que for, eu leio. A primeira autora é a Yamamoto Kotetsuko,
que ela Adoro. lançou Honto Yaju, Ashita wa Adoshida e Konya no Nemurenai. Os três são lindos, incríveis. Tipo, Honto Yaju também tem a ver com máfia, é um policial com mafioso, mas é mais voltado pra comédia do que pro drama, diferente de Seizuru Toriwa. Ashita wa Adoshida são dois amigos que, tipo, teoricamente cresceram juntos, só que eles começam a ver que o que é se apaixonar um pelo outro. Um deles, teoricamente, teria preconceito porque o pai dele separou da mãe dele para poder se casar com um cara, porque ele se apaixonou por um cara, então, teoricamente, ele tem preconceito por causa do pai, mas se apaixona pelo melhor amigo. Então, tem uma desconstrução e uma construção aí de história incrível. E Konya no Nemurenai é mais voltado para ficção científica, onde um menino, teoricamente, ele sem querer invoca um demônio, porque ele quase passa por um abuso, mas ele não passa por um abuso, sem querer esse demônio aparece e meio que protege ele. A partir daí, eles começam a ter as almas linkadas e tem muita comédia mais envolvida do que seriedade em si. Outra autora que eu gosto é a Junko. A Junko eu não separei muito mangá dela para poder falar, até porque eu só tenho um mangá para poder precisar falar, que é Watashi ga Motete do Sunda, ou seja, o anime e o mangá, onde a menina é Fujoshi, e ela fica fazendo Fujoshices de todos os amigos que estão ao redor dela. E tem uma amiga que, inclusive, é cosplay e faz cosplayer e faz cosplay masculino. Esse anime é incrível. Então, a história é o seguinte: ela é uma menina, Fujoshi, otaka até dizer chega, sabe? E aí ela era gordinha, né? E aí o que acontece? Uma vez um personagem de anime que ela gostava muito, que ela seguia a história ali, ó, atrás, que nem uma louca, morre, ela fica sem comer por dias, e aí fica magrinha. E aí a gente entra no fator A gordofobia do Japão? harém inverso, né? Que 5 meninos meio que se aproximam dela, sendo que um já gostava dela antes dela ficar magrinha, e os outros 4 começaram a ter interesse por ela e começaram a ver que ela não era só aquilo, sabe? Só que o anime, como ele é voltado pra comédia em si, tem várias cenas dos meninos que ela fica tipo, ai meu Deus, sabe? Ela fica shippando o tempo inteiro, isso representa muito uma Fujoshi, sabe? E eu descobri que essa autora também tem mangás yaois, eu comecei a ler os mangás yaois dela e são muito bons. Inclusive, tem doujinshi dos meninos de Watashi wa Doshite do Sunda. Caraca! É muito incrível. A outra que eu gosto também é a Suzumaru Minta, que ela escreveu Kupidini Hakurai e Golden Sparkle. Agora eu não consigo falar sobre os dois, mas, tipo, ela é uma autora muito incrível, porque eu já li há muito tempo esses dois. Eu separei porque são os meus 2 preferidos dela, sabe? E o do Cupido, eu lembro que é, tipo, um garoto que ele começa a meio que querer se aproximar de outro por implicância, sabe? Só que ele começa a se apaixonar por esse outro garoto e ele não tá sabendo lidar com aquilo. E o Golden Sparkle, agora eu não lembro do que se fala. Além dessas 3 autoras, tem On or Off, tem os manhuás que eu gosto, tipo, de coraçãozinho, que inclusive são muito conhecidos, porque eu vejo o tempo inteiro passando no TikTok, o pessoal sempre falando deles, que é On or Off, que inclusive está vindo mangá aí físico para o Brasil, vai lançar mangá físico para o Brasil. Side, que é inclusive entra na parte de deficiência, que é um garoto que é surdo, e o outro que começa a aprender línguas de sinais para poder conseguir se comunicar com ele. E Here You Are, que é um manhua, na verdade, chinês. Aí a gente entra na base do chinês, que o manhua chinês, infelizmente, a China ela tem muita censura. Então, quer dizer, infelizmente e felizmente. Felizmente porque, exatamente por causa da censura, eles focam no desenvolvimento do personagem, tipo, de uma forma estrondosa, sabe? É um romance lindo de você ler. A parte negativa é que, no máximo, tem um selinho. Sabe? Cara, e aí, além de Here You Are, a gente entra também no modal Zushi, né? É isso que eu queria falar. E no React Official Blessing. São 2 também incríveis. Exatamente. Caraca, eu não achei que a gente fosse entrar no âmbito chinês do mundo do yaoi, mas se você é uma fujoshi que ainda não se aventurou por esse lado, por favor, assista ou leia Modal Zuchi e Heaven's Official Blessing, que é um anime que tem na Netflix.
Eles valem muito a pena de você assistir, se você não tiver medo da língua, que é muito estranha aos nossos ouvidos, as legendas que passam muito rápido e os nomes estranhos. Se você não tiver medo dessas coisas, por favor, se aventure, porque as histórias são muito diferentes das histórias japonesas. Muito diferentes. Muito a pena. Vale muito a pena. Vale demais a pena. Os relacionamentos, assim como a Ana falou, eles são bem mais desenvolvidos mesmo. E só que tem esse lado ruim, que eles, de fato, raramente chegam a fazer algo mais do que um selinho quando chegam a isso. Em Modal Sushi não tem selinho. Eles não na chegam a verdade, fazer o Modal fufu. Sushi, eu abro uma aspas aí, porque eu tive o prazer de participar da tradução de Modal Sushi a novel, junto com a Modal Sushi Brasil. E aí, tipo, na história oficial, até o fechamento da história oficial, não tem nada. Aí existem os capítulos extras. Aí você descobre quem realmente é o Lanzan e quem realmente é o Wei Wuxian entre quatro paredes, digamos assim. Sabe? Ok, então, agora eu tô muito interessada. Por favor, mande o link. Na novel tem a novel no Wattpad para poder ler. Na novel tem. Sim. No Wattpad tem a novel em português, Modal Sushi, Heavy Official Blessing, e mais um que essa autora escreveu, que é Scumbag Villain. Manda tudo. Scumbag Villain foi o primeiro que ela escreveu. Eu não gostei tanto, particularmente, né? Mas Modal Sushi e Heavy Official Blessing me pegou de um jeito que eu não consegui parar de ler. Eu não consegui parar de assistir na Netflix. Eu acho que eu vi tudo em 2 dias. E aquele final, Normal. gente. O final dele perfeito. Falando, nossa, e relembrando as coisas. Coisa linda demais. É muito simplesmente lindo. perfeito. É muito lindo. A gente vai então falar do que tem cenas picantes e não é... E é saudável, no caso, não é tóxico. Exato. Cara, o meu favorito que tem cena picante e não é tóxico, além de Ten Count, né? Agora eu vou falar de uma manhwa, né? Coreano. Eu não costumo gostar muito das obras coreanas porque eu acho que elas pecam muito no que as chinesas acertam. Eu acho que elas sempre colocam histórias muito fracas e muita cena mais 18, sabe? Até quando o terreno não está muito preparado para isso. Então, é literalmente o significado de yaoi, sabe? Eu sei, né? Mas hoje em dia já modificou um pouco o cenário, mas elas continuam fazendo desse jeito, então tudo bem, não é um problema de fato. Mas um que eu gosto muito, mesmo sabendo que o final é um lixo, é Blood Bank. Eu sou louca nesse mangá. Eu amo Blood Bank. É muito bom. É muito bom, é incrível, incrível. Cara, a autora cria um universo tão interessante com vampiros que não são escondidos, que nem Vampiro à Máscara. Na verdade, são os vampiros que dominam os humanos nesse mundo. Os humanos são igual gado, então a cada tantos meses eles são obrigados a doar o sangue. E aí tem os bancos de sangue, e aí os humanos trabalham nesses bancos de sangue como escravos, praticamente. Ela criou um universo tão complexo, tão rico, com aquela temática steampunk tão bonita, pro final ser tão ruim. Mas até chegar lá é bom, galera, eu juro. Então, eu gostei um pouquinho do final, eu aceitei o final, sabe? Eu falei, não, tá bom, tá ok. Muito fraco, muito fraco. Mas, nossa, é incrível. É um manhwa incrível. O traço é o ponto alto. O traço e o universo são os pontos altos. O traço é lindo. Vocês vão amar o traço. O traço é, nossa, impecável. Fale o seu, Soraya. Deixa eu ver. Eu não lembro agora se tem cenas. Na verdade, eu assisti, porque tem 2 tipos dele. Mas um, eu acho que não veio para cá, para o Oriente. Então, eu não sei dizer se realmente tem cena. Mas acho que tem cena, assim, apesar de não mostrar. É Sekaiichi Hatsukoi. Já ouviram falar? Sim. Então, no mangá tem as cenas, né? No anime eu já não me lembro se tem. Então, Sekaiichi Hatsukoi no anime tem, mas é bem censurado. É que nem Jojo Romântica. É bem censurado, que nem Jojo Romântica. É por isso que eu falo, eu adoro de paixão o Sekaiichi Hatsukoi. É tão puro aquele amor que começou no colégio e que por uma coisa errada, que o outro entendeu errado, desfez, aí separaram. Aí o Semi, né,
Eu não vou falar os nomes porque vocês têm que ler, é muito bom. Vai por Ué, mim, qual o vocês vão problema de dizer os gostar. nomes? É verdade, né? Você Verdade. acha que é o Takato. Takato. É, Eu o rio, Takato. eu rio porque, pra mim, Sekaiichi Hatsukoi foi um shoujo romântico que deu certo, sabe? Sim. A história é Isso, muito melhor. foi o primeiro yaoi. Foi Exatamente. muito melhor. Que eu lembro que Muito na época eu legal. assisti shoujo romântico e eu falei, bom. Aí eu assisti Sekaiichi Hatsukoi, porque era da mesma autora, então Era da apareceu. mesma autora. É, eu fiquei tipo, caraca, é muito melhor. Uhum. Muito melhor. A autora melhorou, digamos assim, né? A Nossa, contar a melhorou história. tudo. Melhorou Melhorou a história, bastante. melhorou o traço, melhorou o relacionamento, melhorou tudo. Personagens, tudo. Então, Sim. é aquele amor puro, né? Que começou no colegial, que terminou, né, de uma maneira brusca, porque por um mal-entendido da parte de um. Aí o outro, que gostava muito dele, ficou 3 anos, né, totalmente melancólico, deprimido. E o amigo dele ajudou, né, a ele se erguer. Aí, 3 anos depois, o amor da vida dele reaparece para trabalhar com ele Uhum. na coisa de mangás, porque eles trabalham, né, em mangás, né, eles Uma editora de são mangá. editores, né. É incrível. Aí eles voltam a conversar aos poucos. Aí chega uma hora que eles realmente param e conversam sobre o que aconteceu. Aí eles entendem que tudo não passou de um engano. Aí eles voltam a ficar juntos. Mas é lindo, você vê realmente aquele amor puro que toda mulher, homem, pensa em ter realmente na vida, né? Aquele amor sincero, aquele amor que se preocupa com você, que não é tóxico, que não fica te ligando para saber onde que você está, que confia em você, que às vezes tem um pouco de ciúme. Então é lindo, na minha opinião, um dos melhores yaois que já existe é Sekai Hatsukoi. É lindo demais. Vale muito a pena vocês lerem e verem o mangá se vocês quiserem entrar para o mundo yaoi e conhecerem um pouco mais. Então eu sugiro vocês verem o Sekai Hatsukoi, tanto o anime quanto o mangá, porque é muito bonito. Vamos entrar então numa última pauta antes da gente encerrar. O que vocês acham da gente falar sobre os yaois que fogem dos estereótipos que a gente está acostumado a ver? Claro, Ana, você levantou a mão, então pode começar. Vamos lá, eu separei alguns aqui porque estereótipo de corpo, e é hoje que foge um pouco de estereótipo de corpo, que inclusive a gente falou mais cedo. Anti-Professional Trainer, que é um yaoi que inclusive está lançando agora, que é muito bom, vale a pena de ler, foge totalmente de estereótipos de corpo do Wookiee em si, ser afeminado e afins. BD Alex, querendo ou não, foge um pouco de estereótipos também, ok? Inclusive aborda várias cenas e fala sobre BDSM de uma forma totalmente diferente, que normalmente é abordado nos yaois. Sim. Né? Unromantic, que é também o yaoi que é totalmente ao contrário no Omegaverse, porque o Ômega, ele é o fortão, sabe? Ele que tem que cuidar da família, ele que tem que criar, ele tem Eu que... comecei a ler isso e perdi o nome. É o Romantic. E o Alpha é o que é, tipo, eu só sou usado, o que tá acontecendo comigo, que não sei o que mais, sabe? Não. O sensível da relação em si, então é como se fosse um Omega Verse ao contrário. Muito bom, inclusive. E o outro que eu amei também, que é o Sweet Trap, onde pega mais a feminilidade, sabe? O Semi é feminino e o Uki é masculino. Entrando nessa área, eu separei alguns yaois que são queer, ou seja, que entra no fator de transexual, que entra no fator de drag queen e afins, que eu lembro agora, eu só lembrei de 3 que eu parei para poder pesquisar. Eu não lembro agora do que cada um fala, porque olhando o nome, assim, eu só lembro por imagem. Eu sei qual é. Mas é Miwaku Shikake, que é inclusive da Nekota, esse eu lembro, porque acontece, tem um personagem principal, que teoricamente é o Uki, e ele é, tipo, super fofinho e tudo mais, e afins, só que ele é super... Não é, ele tem uma homofobia que ele não sabe explicar aquela homofobia. Então, quando ele vê homens vestidos de mulher, ele fica assustado, sabe? Ele se assusta com aquilo. E aí, um dos caras que, tipo, é super bravo com ele, tá sempre implicando com ele no trabalho, é drag queen.
E aí, quando ele descobre isso, ele fica tipo, o que tá acontecendo aqui? E aí começa a explicar um pouco mais desse mundo, sabe? Que eu achei muito interessante. E tem o outro, que é o Otoshiana ni Hamerarete. Se eu não me engano, esse também é drag queen. Tem o personagem que é o Semi, ele gosta de se vestir, de fazer drag em si, né? E o outro personagem também era preconceituoso sobre isso e acabou falando o quê? Bom dia? O que está acontecendo aqui? Houve essa desconstrução. E por último, Koiga Odro Newtown, que fala sobre. Eu falei que eu não ia saber falar sobre o que é, eu falando aqui sobre o que é cada um. Incrível, né? Que é um garoto que ele começa a trabalhar num bar onde os meninos fazem drag queen e tudo mais, como se fosse um bar de maid, sabe? Sim. Mas de uma forma kawaii, tanto que usa vestido, roupinha, kawaii e tudo mais. Ele começa a ver a feminilidade dele em si, nele. E aí há uma aproximação entre ele e um colega de trabalho, sabe? Porque esse colega de trabalho começa a abrir os olhos dele para outras coisas. E aí, nossa, é incrível. É incrível também. Todos fora do padrão que eu anotei aqui. Um fora do padrão que eu amava, mas infelizmente eu procurei, não consegui encontrar o nome, mas talvez falando assim, alguém conheça, não sei. Era um garoto que amava fazer maquiagem. A família não aceitava, mas ele ficou super famoso como um maquiador. Aí ele começa a maquiar modelos, homens, né, para poder ir e acaba se apaixonando por um. Eu procurei um nome, mas não encontrei. Eu adorava esse mangá. Não é estranho, mas agora eu não lembro. Não sei qual é, nunca vi. Cara, eu procurei em tudo quanto é lugar um nome, porque eu li todinho. Era lindo. Você vê ele crescendo, dizendo não para a família, que ele gostava de fazer maquiagem, indo atrás do sonho dele, e ele se apaixona por um dos modelos, né? Então, é completamente fora de estereótipos normais, né? A gente vê homem maquiando, né? Gostar de maquiagem. Ele tinha uma mala que, quando ele abria, eram várias partes. Aí no mangá aparecia aqueles brilhinhos, dizendo que a mala dele com as coisas de maquiagem era top de linha. Eu amava esse mangá, mas não me lembro o nome. Procurei em tudo quanto é lugar, não encontrei. Se algum ouvinte que esteja nos ouvindo conhecer, por favor, me fala, porque eu quero muito reler. Eu lembro da história, mas não lembro do nome. E é muito lindo, eu quero muito reler. Então, se alguém conseguir me dar um app, eu agradeço. Eu vou me resumir, então, a dois mangás que eu acho que fogem muito do estereótipo. Eu poderia citar outros, mas a maioria dos yaois que eu leio tudo em uma tarde, então eu esqueço a história completamente depois. Então, tem muitos, eu sei, que eu já li, que fogem também do estereótipo, mas tem esses dois que foram os que me cativaram mais. Então, é sobre eles que eu vou falar. Um deles é o que a Ana já falou, que é essa Ezuru Toriwa Habatakanai, que ele foge muito do estereótipo no Uki, que a gente esqueceu o nome. Como? Porque os ukis de yaoi, eles costumam ser muito... Eles costumam ser fragizinhos, eles costumam ser virgens, nunca tiveram contato com outro homem, são puros, sabe? São tímidos. E isso é tudo que o protagonista de Saezuru não é. Ele é uma puta, entre aspas. Ele não, literalmente. Sim, chamam ele tipo de público. Porque xingam ele disso. Só que ele não tem vergonha, ele tem orgulho daquilo. Ele tem orgulho disso. Sim, e aí? Exato. Ele gosta disso. Ele tá direto dando para personagens aleatórios do mangá, em momentos totalmente inoportunos, que você às vezes nem espera isso. Ele fica direto tentando fazer chupando o pau do brocha para ver se ele deixa de ser brocha. Mas porque ele gosta. A gente entra, inclusive, nesse mangá, no feitiço. Que é muito importante falar. Nossa. Então, para mim, ele foge muito do estereótipo nesse personagem específico, que eu amo muito. O outro mangá que eu gostaria de citar, eu gosto muito de mangá, o anime eu não vejo muito, é um que se chama Kona Oreosu Kitoka Majika. Ele é sobre...
Ele é sobre um rapaz que tem uma cafeteria e o outro que sempre depois de trabalho ele gosta de ir nessa cafeteria porque ele adora o café que esse cara específico faz. Eu lembro, eu li. É muito bom. É incrível esse mangá. Por que ele foge do estereótipo? Porque esse Uki, ele é forte. Esse Uki, ele bate 2 vezes em pessoas nesse mangá. Ele se defende sozinho. Tem uma cena que eu achei que fosse ter estupro, horrivelmente, logo no começo. E aí o Uki dá um soco não, dá uma cabeçada no nariz do Semi e vai embora. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu estou assustada. O que eu tô vendo? Isso não é o yaoi, eu não estou pronta para ver coisas desse tipo. E logo no começo, no primeiro capítulo, tem um cara fazendo baderna na cafeteria do dono do bar, que é o Semi. E ele vai lá para poder, né, parar o cara, para ele se acalmar, porque ele tá perturbando os outros clientes. O cara puxa ele pro colarinho, ele fica puto e dá um soco na cara do maluco. Isso é algo que você nunca vai ver um Uki de yaoi fazendo. É muito difícil. Então, quando eu vi essa cena, eu já pensei, meu Deus, é isso que eu vou ler essa tarde e depois vou esquecer. Só que eu não esqueci. Cara, isso me fez lembrar também da cena de Sign, que é o do menino que é surdo, que o antigo namorado do garoto vai correr atrás do outro meio que pra poder prender ele e assustar ele e tudo mais. E, cara, o Uki manda um comigo não, dá uma rasteira no cara e mete o pé. Eu fiquei tipo, Oi? Ô, louco! o que tá acontecendo aqui? Um outro, assim, também saindo do estereótipo, que é do Given, na minha opinião, foi no episódio 9, quando ele escreve aquela música, né? Você não vê tanto os principais, assim, que escrevem, né? Poemas, músicas de amor. Então, eu acho que também poderia entrar esse daí. Gente, eu chorei muito no episódio 9, vocês não têm ideia. Nossa, eu me arrepiei toda. Eu chorei no episódio 9 de Given. Se vocês querem entrar no mundo yaoi, por favor, vejam Given, que é um anime que vale a veja pena. Given. Veja Given e nos fale a sua experiência depois no podcast. Santiago, veja com a sua noiva o anime Given. Vocês dois precisam ver. É muito linda a história. Esse anime tem na Netflix? Não. Peraí, Não. esse anime tem na Netflix? Não. Não tem na Netflix, mas você vê em qualquer site. Qualquer site que você olhar vai ter. Qualquer De site anime de se anime vai ter. encontra. Já é, vou pegar para ver depois. Agora só posso finalizar com uma coisa, Amanda? Claro, Manda bala. fica à vontade. Fujoshis, fujodantes e fudantes que querem saber, existe mangá yaoi físico? Se sim, quais são? Vamos lá. Given, obviamente, vocês sabem que tá lançando, Sim. né? Então tem o mangá físico de Given. Tem o mangá físico de vampiro, que é o Dia Game, também, que é muito bom. Tem esse daqui, que inclusive é uma série, tem várias minisséries, que é literalmente Boys Love. Você escreve Boys Love e tem Flor de Ameixeira, tem vários outros que são yaoi, tipo, super, hiper, ultra, mega kawaiis. E não é mangá, tipo, é light novel. Então, tipo, tem desenho e é livro, literalmente. Além desse, tem Kami-sama Onegai, que é muito bom. Tá acabando. Blood Honey, que é muito bom. De vampiro também. Crocs, que os dois Eu adoro. é muito bom também, que é sobre pintura. Colin, Tem esse aqui na livraria. muito bom também. Little Knight, também que é muito bom, lançou recentemente no Brasil, né? Se eu não me engano, foi ano passado que chegou para cá no formato físico. E por último, mas não menos importante, um que eu sou apaixonada, que é Joy. Tem Joy 1 e 2. Eu tava na dúvida entre comprar ou não. Incrível. Eu encontrei esse. Compra, é muito então. bom. É muito bom. É muito fofinho. Muito fofinho. É literalmente um yaoi. Eu vou começar a usar outro termo. É literalmente um boys love, entendeu? Uhum. Que tem um desenvolvimento incrível. Incrível. Vou comprar então. Eu tava na dúvida se comprar ou não. Essas são as recomendações de mangás físicos que foram lançados aqui no Brasil. Ok, então vamos encerrar então. Yep.
Esse episódio está chegando ao final, galera. Quero agradecer a todo mundo aí que ouviu. Quero agradecer a Ana, nossa convidada especial, que participou aqui com a gente, compartilhando vários conhecimentos de anos, né, aqui com a gente. Pessoa super experiente. Agradecer também a Soraya, outra pessoa muito experiente. Agradecer a mim mesma, uma pessoa muito experiente também. E agradecer também ao Santiago, que ficou nos ouvindo esse tempo todo, falar de coisas que ele não entende nada. E agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente durante esse tempo todo, nessa conversa super interessante, pelo menos para mim. E é isso aí, galera. Obrigada por ter nos ouvido. Então, quem sabe mais para frente a gente não tenha um outro podcast só das garotas, dessa vez falando de outros temas mais leves, mais pesados, quem sabe? Então, para saber, nos sigam nas redes sociais, sigam o Ohio Podcast, nos curtam, manda a família nos ouvir, ver. E se quiserem entrar para o lado negro aqui da força da gente, fiquem à vontade, que sempre tem espaço para mais um. A gente põe mais água nesse feijão. Eu queria agradecer muito pelo convite de hoje, pela Amanda, pelo DJ, pela site, por todos. Eu adorei poder participar desse podcast. Inclusive, queria dizer que Santiago gostaria de depois escutar um review seu sobre Given, ok? Você não vai escapar. Sim. Vamos cobrar. Vamos cobrar. Olha, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para Amanda. Ela me indicou o anime para me assistir. Eu assisti e falei que eu não gostei. Então, se eu não gostar, eu vou ser extremamente sincero com você. Pode falar. Sem pode problema falar. nenhum, a sinceridade é que vale. São só 12 episódios. Mas dia a gente você sabe, mas a gente você sabe já que você viu? vai gostar. Ana, você já viu Tiger e Bunny? Não, Santiago, todo gosta de Tiger e Bunny. Chama de gosta de Tiger Bunny. É muito ruim, cara. Não eu é, admito. cara. Esse eu vou me expor. Eu comecei a assistir porque eu vi uma fanart deles dois juntos e eu fiquei, interessante. Aí Eu fui comecei assistir a ver porque eu li muitas dojins lindas deles dois. Muitas, pô, Muitas. sinceramente, cá entre nós, para cá os ouvintes do nosso Ohio Podcast aqui, eu tenho uma pasta de Tiger Bunny com exatamente 2.117 doujinshins em inglês, português, espanhol, francês, italiano, coreano e mais de 17 mil fanarts dos dois juntos. Dá Menina, licença? que isso, fornecedora! Cara, É, já eu colocou tenho. tudo. Cara, não, calma aí. Toda a página do My Read Mangá é todo tu, né, que botou. Fui eu. Eu sou uma das contribuintes. Do Tiger Bunny sou eu. Caraca! E não apenas isso, para vocês terem uma ideia. Eu tenho autografado, que eu comprei, um pôster com os dubladores do Tiger Bunny. Que isso, quem pode, pode, né? Meu Eu tenho Deus. doujin de tudo, fanart de tudo. Eu só tenho fanart do Cotete. Cotete com Barnaby, Cotete com H101, Cotete com isso. Todo Cotete. Eu faço muito isso com muitos personagens. Tipo ele com todo mundo. Todo tá mundo. ligado? Boku no Hero tá aí pra não mentir, né? Cara, eu tipo Aizawa com todo mundo, cara. Santiago. Vai lá, vamos terminar. Santiago, por favor, pode se despedir. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que escutou aí o Ohio Podcast até agora. Um papo inteiramente das meninas, eles só pequenos insights de dúvidas, porque eu sou um aluno nesse quesito de Yaoi, aqui com as especialistas da mesa. Então, você que gostou, siga a gente nas redes sociais, são todas @Ohio_podcast. Nós estamos no Instagram, na Twitch, onde foi essa live. Pode procurar a gente para ouvir os episódios editados, bonitinho, com trilha no Spotify e no Google Podcast. E aguardamos vocês aí nas próximas edições do Ohio Podcast. Muito obrigado e até a próxima. Jané. Ana, por favor, se você quiser divulgar suas redes sociais, seu trabalho. Ok. Para quem quiser me seguir, eu tô tanto no TikTok quanto no Instagram como cosplayer em si, que é Okumura _cosplay. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Tchau, Tchau, tchau. Jané. Ah.